Então, se nós pegarmos essa experiência do Cristo, né, na ressurreição ali, que ele relata no Curso em Milagres que ele não teve dor, mas ele aceitou realizar por essa questão de provar que não é através do corpo que se faz a reconexão, né, que se faz a ligação ali, a verticalização. E não só isso, né? Ele ali naquele momento, ele inseriu nas mentes das pessoas que estavam ali naquela época a mente crística. Quando ele fez todo esse processo, né, individual ali, que ele vence o mundo, que ele vence esse ego, porque o mundo é do ego, né? Tanto é que você pega lá, o meu reino não é deste mundo. Então não existe um mundo de Deus. Você nunca escutou né, essa frase, o mundo de Deus. Não existe o mundo de Deus, é o reino. Meu reino não é deste mundo. Então, quando ele vence esse mundo, ele vence a mente. Ele vence essa mente aqui, ó, condicionada, que o Joel fala. Que é uma mente escravizada, cheia de condições e de limitações. Quando ele se sente 100% livre, e ele ali percebe que ele só é espírito, nada mais além daquilo, ele manipula ali, né? Ele transcende o corpo também. E se você pegar algumas histórias de mestres indianos, né, aqueles que se autorrealizaram, se eu não me engano, tem ainda alguns mestres, né, que chamam swamis, vivos hoje, e não sentem dor, assim, eles conseguem controlar nesta mente o calor e o frio. Inclusive também a questão da alimentação, né? O que significa isso? É transcender essa mente. Quer falar, Val? Pode falar. Não, só queria dizer que a gente, não sei se é real, mas eu já vi tipo umas pessoas que deitam numa tábua de pregos, que passam Sim, em cima do fogo é e, isso mesmo. né, não Por quê? sentem o corpo. Não sentem nada, não sentem nada. Então faz um corte, tem até um Swami aqui que eu estudo, o Advaita, né, nos vídeos dele, e ele fala que alguns dos mestres, quando vão fazer alguma cirurgia, algum processo simples, tá? Não um processo que exige você ali estar 100% anestesiado, né? Eles conseguem retirar essa mente do corpo para poder fazer o processo sem anestesia. Por que isso é possível? Porque essa mente, ela está fora do tempo e espaço, ela não está no corpo, é o corpo que está na mente. A gente tem uma linearidade aqui de acreditar que existe uma mente dentro do corpo. Não. O corpo está dentro da mente. Então, quando você sai dessa mente e vai para a consciência, né, pura, real, você sai dessas dores. Por quê? Porque as dores, o sofrimento está na mente. É tudo na mente, gente. Por isso o tal da metafísica aqui, ó, que o Joel fala. Tudo começa na mente. E aí é óbvio, projeta, né? O ego projeta, a mente projeta. E por isso que Joel fala também no livro lá, Além das Palavras e Pensamentos, né? Que eu nunca nasci e nunca morrerei. Eu não tenho início, logo eu não tenho fim. Mas o corpo sim. Por quê? Porque ele está dentro, né, da linha do tempo e espaço. E aí é onde se faz a questão aí da separação, né, através do corpo.
Mas ele não é real porque ele é temporal. Então, um dia ele vai desaparecer, mas a consciência ela permanece fora do tempo e espaço. Aí projeta outro corpo, dependendo, né, do aprendizado aqui, da experiência, né, porque todos vão fazer a reconexão em algum momento, mas se houver ainda resíduos de culpa na mente, resíduos de identificação com o corpo, vai voltar, vai projetar outro corpo para fazer expiação ainda. Então, essa questão de Jesus aqui ter vencido o mundo, ele entendeu a estrutura do ego, ele entendeu como é que ele procede, como ele manipula, e aí ele entendeu que ele é puro espírito, ele não tem nada né, de humano, ele é pura consciência. Mas aí é um sentir, né? Não passa pela mente primeiro, mas depois você vai para um sentir. Então tem que sentir, tem que ser uma verdade ali na consciência. E quando ele fez isso, ele já não tinha mais identificação com nada, aí ele fez o processo. E ele conseguiu ancorar isso na mente dele. E uma vez que ele fez isso, ele compartilha a mesma mente com todos os outros irmãos. Por isso que só agora a gente consegue fazer a transição. Antes a gente não conseguia. Deixa eu só responder aqui para a Marisilda. Ela entra aqui. Vou mandar o link aqui para ela rapidinho. No grupo do tornado. Então, é isso que ele fez. E aí a gente não tinha como fazer a ligação. Dizem que a mente naquela época ela era muito mais perturbada do que hoje. Boa noite, Reginaldo. Vamos tentar conseguir. Boa noite. Boa noite. Deixa eu só mandar o link aqui para a Marisilda. Ela falou que não está conseguindo entrar. Se ela estiver no grupo. Achei. Vou mandar para ela pedir. Então, essa questão do Cristo, a gente está falando aqui, Reginaldo, da mente crística, tá? A mente crística, ela só pôde ser inserida, liberada, depois que Jesus fez o processo. Então, todos agora podem escutar o chamado e fazer a reconexão, porque ele veio e fez a cura, né? Boa noite, Marisilda. Boa noite. Agora consegui, obrigada. Fica tranquilo. Então, assim, é o que a gente pode fazer agora também. A gente pode vencer esse mundo também. Não é uma particularidade de Cristo. Ele abriu o caminho, ele veio, fez o processo, né? E ele diz que o curso em milagres, ele só veio bem depois, porque as mentes não estavam preparadas ainda para receber o conteúdo que ele trouxe, né? Mas
isso vai aumentar bastante. Então, nós estamos vendo agora um movimento de despertar, onde está vendo na Terra agora, né? O mundo está passando por uma mudança significativa, nunca antes visto, e o Cristo está sendo levantado em todos. Então, cada pessoa que se ilumina aqui, que faz a autorrealização, é o Cristo que ascende na Terra. Não existe, então, uma segunda vinda física, existe uma segunda vinda na mente. É a mente crística. Né? E então, esse vencer o mundo é isso, é você superar, você transcender toda a sua identificação com este lugar que não é real. Meu reino não é deste mundo, ele é temporal. Né? E ele diz que a gente fala não é irreal justamente porque ele não faz parte, né, não foi Deus que criou isso aqui. Mas, enfim, vamos dar uma continuidade aqui no trecho do Joel, da metafísica. Né? Nos primeiros anos de vida na metafísica, e muitas vezes até no caminho espiritual, pensamos em termos de nos livrar de nossas discórdias e assumir harmonia. Ô, Van, não está Então, aparecendo o livro para a gente ver. não? Não. Poxa. A gente vai acompanhando, né? Mas não está aparecendo. Deixa eu tentar. Gente, para mim está aparecendo aqui. Apareceu agora? Não, para mim tem Sim. uma câmerazinha bloqueada no meu. Será que... para mim tá nos primeiros anos de vida na metafísica, né? É. Para mim tá. Tá aparecendo? Aqui também tá aparecendo. Para mim também tá ok, gente. Tá ok? Então deve Quero ser aproveitar alguma e coisa perguntar como tá. Segue o barco, vai, desculpa aí. Vamos lá. Não, tem problema. Então, nos primeiros anos de vida na metafísica, e muitas vezes até no caminho espiritual, pensamos em termos de nos livrar de nossas discórdias e assumir harmonia. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Manipulação. Eu estou usando o caminho espiritual para manipular as minhas condições humanas. Então, não é, na verdade, para fazer uma devoção, como a gente já conversou. O caminho espiritual é uma devoção. Né? Não existe eu fazer de vez em quando, né? Hoje eu vou cuidar do espírito. Tem gente que fala assim, né? Hoje eu vou cuidar do meu lado espiritual. Aí no outro dia cuida do corpo. Falei, gente, como é que vai fazer, né? Guarda o corpo no guarda-roupa, cuida do espírito, depois vai lá e pega, né? E se você lembrar aqui do título do Provejar, que a gente até estudou lá atrás, este é um universo espiritual. Só existe um universo espiritual. Mas aí o que as pessoas muitas vezes fazem? Eu tenho que cuidar do meu espiritual, né, para resolver a minha prosperidade, que ela está muito ruim. Então tem uma condição aí, né? Não é para você se render ao caminho espiritual, a você se descobrir, fazer um autoconhecimento, ter uma devoção. É para você se livrar das suas discórdias. Pensamos em nos livrar da doença e ter saúde, ou nos livrar da falta e ter abundância. Então, é sempre barganhando. Tudo que estamos fazendo, na verdade, é tentar trocar uma condição material por outra. Então, é barganha, né? Uma condição pode ser a renda de $1 por dia, mas após nossa demonstração metafísica, temos 5. Ou pode ser uma condição de mau coração, e depois de nossa experiência metafísica, temos um bom coração. Então, é aquela questão que o Joel fala, o professor Sandro até trazia, né? Que é o tal do co-criador consciente. Então, a questão da metafísica é eu manipular essa mente, né? Ficar ali em pensamentos positivos, né?
tentando manter uma vibração alta para que eu, na metafísica, consiga manifestar aquilo que eu quero. Quem é que está fazendo isso ainda? Quem é que está manipulando isso? O ego. É o personagem. Está tentando fazer o quê? Usurpar o poder de Deus para manifestar as coisas, né? Os pensamentos mágicos, né? Que a gente fala. Tudo isso está bem em nossos estágios iniciais, então há um equívoco ainda no início do processo, onde estamos apenas trocando o sentido errôneo deste mundo por um sentido mais harmonioso deste mundo. Então é tudo ainda relacionado a essa ilusão. O que o Joel quer falar com isso aqui? Eu não quero abandonar esse mundo. Eu não quero abrir mão das coisas daqui que o ego me oferece em troca de alguma coisa, né? As migalhas. Então, desde que eu tenha alguma harmonia aqui, algumas coisinhas boas, que eu fique satisfeito, tá tudo bem. Mas eu não quero deixar esse lugar. No Curso em Milagres, no Curso em Milagres não, no livro Desaparecimento do Universo, tem um trecho lá que se fala, né? Quando uma pessoa vem para a sessão de terapia, ou da psicoterapia, ela não quer realmente abrir mão do conceito errôneo que ela acha que ela é. Ela quer apenas ganhar bombons dentro do caos. Então, quer permanecer nessa ilusão, nesse mundo aqui, que não faz parte, né, da essência nossa, não é algo natural. Então, eu quero adoçar algumas coisas, mas eu não quero abrir mão disso daqui. É isso que eu estou falando. Aí Joel continua. À medida que avançamos no caminho espiritual, descobrimos que, se tivéssemos toda a saúde com a qual sonhamos, ainda não teríamos encontrado paz ou harmonia interior. Por quê? Porque eu estou buscando fora. Além disso, descobrimos quantas pessoas saudáveis existem que não estão felizes. Porque elas estão barganhando com o ego, né? O ego está ali fazendo uma troca, uma condição. Se você continua servindo, você vai ter fartura, você pode ter abundância, mas em algum momento isso vai ser cobrado lá na frente. Porque essa tal de harmonia, paz que o Joel fala, a verdadeira paz, a harmonia só pode estar assentada na consciência. Por que isso não pode estar na mente? Porque a mente ela está sempre em movimento e essa mente carnal pertence a esse mundo. Então ela oscila. Contentes ou em paz. Da mesma forma, depois que sonhamos com o quão glorioso será quando formos prósperos. E depois nos encontrarmos prósperos, mas ainda miseráveis. Essa miséria na mente. Né? Eu ainda sinto falta de alguma coisa. A miséria aqui não é só miséria material, é uma miséria, né, de espírito ali, no sentido de não reconhecimento. Começaremos a pensar. Evidentemente, a saúde não é realmente a solução para a vida, ou a abundância. Vou baixar agora. Há mais na vida do que apenas saúde, abundância e felicidade. O que será? O que o Joel quer trazer nesse trecho bem curto? Condições. A mente ainda está condicionada. Porque quando a gente entra para uma mente incondicionada, eu entro para uma mente livre. Ela não tem limitação. Abundância é, saúde é, felicidade é, amor é. Não tem classificação.
né? Eu não estou ali me colocando numa condição de um pouco mais de prosperidade, um pouco mais de saúde, um pouco mais de amor, um pouco mais de relações verdadeiras. Não. Quando eu faço essa transição, né, vencer esse mundo para a consciência, todos esses campos aqui, eles passam a ser uma condição natural. Eles estão dentro da verdade, né? Eu não estou mais barganhando, não estou dentro mais de uma limitação. Então, é quando começamos a dar passos realmente progressivos no caminho espiritual. Aprendemos que existe um reino que não é deste mundo, que é algo muito além da saúde, algo muito além da riqueza, algo muito além da felicidade. Mas não vamos experimentá-lo enquanto estivermos apenas tentando trocar um tipo de condição física por outro. Ou seja, eu ainda quero permanecer ligado aqui, né, receber deste mundo as coisas que este mundo tem para me oferecer. E aí eu vou estar servindo quem, né? Nesse momento eu estou servindo o ego. Não estou servindo de fato o espírito. Somente quando começamos a não pensar em nossa vida, na nossa comida, roupa ou abrigo, é que começamos a perceber que existe um reino espiritual que não é deste mundo. Gente, isso aqui é autorrenúncia. É uma ausência de preocupação. É um total abandono de tudo. De tudo. Não se sabe se vai ter ou não amanhã, né? Comida, roupa, abrigo, isso não interessa. Quem faz o caminho espiritual, né, com sinceridade, com devoção, entrega tudo. E ele fala, né, começamos a perceber que existe um reino espiritual que não é deste mundo. E esse reino começa a nos suprir em tudo. É um fluxo, né? Então tem um desapego e até mesmo uma ausência de julgamento de tudo que acontece do lado de fora. Então a gente tem que observar muito as reações do ego quando alguma coisa ou de muito bom acontece ou de muito ruim. Então, por exemplo, quando você recebe uma herança, né? Vamos colocar uma questão assim material, né? Uma herança de alguém que você não esperava, né? E é uma herança significativa. Se entrou num estado de nostalgia, está identificado. Então, o que pode vir a acontecer? Se por acaso essa herança se perder, vai colapsar. Então, o ensinamento que Joel traz, até o puro não dualismo traz, é o seguinte: você usa todas as coisas daqui, você recebe porque é do agrado do Pai te dar em abundância. Eu vim para que tu tenhas vidas e tenhas abundância, e vida em todos os sentidos, porém, nada é de fato seu. Pertence tudo a este lugar aqui, é tudo daqui. Por isso que ele fala, né? Você não pensa mais se tem na questão do alimento, da roupa, do abrigo, se vai receber, se não vai, porque não é do reino, é desse mundo aqui. Mas, quando é pela graça, as coisas começam a vir, você entra num estado de fluxo contínuo de tudo aquilo que você necessita. Então, nada falta.
Estamos falando, inclusive, da matéria, né? Só que isso precisa estar assentado na consciência, não é na mente. Porque se amanhã você abre lá a geladeira e não tem mais nada do que tinha ontem, e aquilo ainda te afetar, você está identificado com o ego, né? Você está dando realidade a uma aparência que você não sabe o que está por trás daquilo. Lembra que Joel fala do bolso, né? Não dê realidade, né? Vá além das aparências do seu bolso, né? Não julgue. Quem é que está projetando aquilo lá, né? Agora, se eu tenho na consciência a certeza, eu tenho um assentamento ali de paz interno que aquilo não pode me afetar, aquilo, né? Não faz parte da minha, né, da natureza, né? Do meu natural, aquilo não me afeta. Vamos entrar mais um pouquinho nesse trecho aqui, fazer mais um pouquinho, depois a gente deixa para a próxima aula. Se alguém quiser comentar, pode abrir o microfone, tá vendo? Fazer pergunta. Através da contemplação da minha paz, alcançamos outro reino. Então, ele está colocando, minha paz não é a sua como filho, né? A minha paz aí é a paz do Cristo, é a paz aí da presença. Uma passagem das Escrituras nos chama a atenção. Minha paz vos dou, não como o mundo a dá. O que significa isso? Não como o mundo a dá. O mundo, ele te dá paz em coisas, né? Em situações, em pessoas, né? Pronto, agora temos material. Oi? Não, só ia dizer que a paz do mundo dura bem pouquinho. Não dura É, muito, porque né? ela não dura, além de ser isso aqui não ter realidade, né? Ela não dura porque ela está sempre baseada numa troca, né? Então, eu conheço pessoas que se mudaram, né? Compraram uma mansão, por exemplo, moram num lugar maravilhoso. Antes delas se mudarem, falava que o lugar era ruim e agora elas teriam paz, estariam num lugar maravilhoso e as coisas iam melhorar muito. A pessoa mesmo, depois de 2 anos fazendo essa movimentação, continua tomando antidepressivo. Que não conhece. Né? Então, a pessoa colocou o poder num apartamento de frente para um shopping, tudo bem, é um lugar maravilhoso, é lindo lá, uma bela de um apartamento, a pessoa continua tomando antidepressivo. Então, não é um lugar, né? Mas ela associou aquela aparência, né? Aquilo ali lhe traria algum conforto, paz, harmonia. Agora eu vou prosperar porque eu estou morando num lugar maravilhoso. Eu escutei isso, que o lugar onde ela morava, ela não prosperava por causa do lugar. Aí mudou de lugar e foi para uma região aqui de São Paulo nobre. Continua tomando antidepressivo. Então, cai bem nessa frase, né? A minha paz vos dou, não como o mundo dá. Porque essa paz é inabalável. Porque a gente sabe que qualquer problema que aparecer do lado de fora é uma aparência, é transitório. E quem está fazendo o julgamento do sofrimento, da aparência que está aparecendo do lado de fora? A mente. A mente capta através dos 5 sentidos o mundo, e aí eu faço a interpretação daqueles pensamentos a partir, talvez, de uma memória, e aí eu faço o julgamento, aí eu dou
poder aquele sofrimento do lado de fora. Aquela situação e circunstância, que às vezes nem é um sofrimento, mas a minha percepção em relação àquilo está equivocada. Agora, quando eu tenho paz assentada na consciência, ela é imutável, inabalável. Eu sou paz, né? Aí Joel continua. O que é a minha paz? Que paz é essa que ultrapassa o entendimento? O que ele quer dizer que ultrapassa o entendimento? Eu não consigo descrever. É uma paz que não tem como fazer uma explicação para essa paz, ter uma descrição, uma classificação para essa paz. Que paz é essa que o mundo não pode dar? Porque o mundo me dá sob uma condição. Que eu continue servindo esse mundo. Essa é a condição. Porque a partir do momento que você escolhe não servir mais este mundo, pode ter certeza que o ego vai dar uma surtadinha aí. Vai entrar no modo sobrevivência. Deixa eu ler um pouquinho. Não sei se eu consigo abaixar aqui. Não. Tá. Vou voltar aqui, que eu acho que eu vou. Vamos continuar nesse ponto. O mundo pode me dar saúde. O mundo pode me dar riqueza, honra, fama, lares, palácios. Mas o que é a minha paz? Paz espiritual deve ser algo que emana de Deus, algo que é o dom direto de Deus para seu filho. Você. Algo que, quando o tenho, tenho todas as outras coisas acrescentadas. Mas se não o tenho, e tenho todas as outras coisas, não tenho nada. Exatamente isso. É quando eu estou servindo o mundo, né? Então, quando eu escolho o serviço daqui e fazer a metafísica através da mente do ego para obter as coisas, eu vou cair nessa questão que já está falando. Né? Agora, quando eu assento essa paz na consciência, eu tenho uma certeza, é um sentimento que eu sei que nada pode abalar e nada pode me tocar, o mundo não pode me tocar, todas as outras coisas virão. Por quê? Nesse estado a gente ganha confiança. É fé, né? É a certeza absoluta. É impossível falhar. É impossível falhar. Como é que posso eu estar nesse lugar e acreditar que pode haver ainda uma falha? Acreditar que Deus pode falhar comigo? Essa paz que excede todo entendimento está no reino de Deus e, portanto, também está dentro de mim. Eu não venho pela mudança de qualquer circunstância ou condição da minha vida. Eu não estou querendo manipular nada. Porque não há nada para ser manipulado, não há nada para ser corrigido. Eu venci o mundo e o desejo por qualquer coisa neste mundo. Agora busco tua mão. É exatamente isso. Quando ele abriu mão dos desejos, isso aí tem muito a ver com 40 dias no deserto, né? Quando Jesus é tentado pelo ego. A Bíblia coloca como demônio, mas ali é o ego. O puro ego faz umas tentações de todas as formas para ele. E ele entende, né, o que está se passando ali. E ele não sucumbe. Tua graça, a graça de Deus, é a minha suficiência. Portanto, não peço suprimento, segurança ou proteção.
peço apenas tua graça. O que é essa tua graça? Que é a suficiência em todas as coisas. E a graça é um estado, né? É um estado de espírito. A graça ela só vai ocorrer quando eu realmente entendi quem eu sou e que eu não sou daqui. Enquanto eu achar que eu sou daqui e que esse lugar aqui é a minha casa, eu ainda vou estar identificado e vou cair nas tentações de desejar as coisas. Por isso o nome do livro, né? Voltando para a casa do Pai. Aqui não é o lugar natural do Filho de Deus. Então só a graça me basta. Já que este mundo não é meu, não me pertence, então eu serei suprido de tudo aquilo que eu preciso enquanto estiver fazendo a jornada, dentro daquilo que o Espírito tem para mim. E tá tudo certo o que vier. Porque mesmo assim ainda é uma aparência. Tudo bem, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Não, tá bom. Vanessa, Oi, tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo baixo. tô ouvindo sim. Então, eu sei que é coisa da mente, né? Então é só um comentário mesmo. Nessa parte que o mundo pode me dar saúde, riqueza, e depois lá ele continua, a impressão que dá, eu não sei se é por causa da religião ou alguma coisa, parece que assim, condiz com aquilo que a religião fala, que parece que é algo após a morte. Após Assim, a foi assim, morte? sabe aquela sensação que parece assim que tudo isso é a promessa de Deus depois que a gente sair daqui desse mundo. Tá, entendi. Você tem que, para você, é que você não pegou o trechinho que eu comecei aqui com o pessoal. É assim. Eu vou recapitular porque eu acho que eu nem gravei essa parte. A gente conversou, mas eu acho que não deixou gravar. A questão da ressurreição, né, e da crucificação de Jesus, pelo Curso em Milagres, tá? Eu estou trazendo esse conhecimento por essa obra. Não precisava ter sido daquele jeito, né? Mas naquela época tinha o equívoco, né, da mente das pessoas, que só se ia ao Pai pela morte do corpo. Então o corpo precisa morrer para que eu faça a conexão. Né? Quando Jesus fala aqui, até nessa obra aqui, um pouquinho mais para cima, né, o Joel citando Jesus, que ele venceu o mundo, ele venceu esta mente carnal. Ele venceu as condições limitadas da mente, do ego, entendeu como é que funciona essa estrutura aqui do ego. E aí, como houve, né, a retaliação, ele não foi aceito, né? Porque ele trouxe uma verdade ali que mexeu, né, com o ego, né? Eles adoravam essa questão do mundo aqui, como assim, né? Aí houve a projeção de sombra, né? Ele permitiu ser crucificado para provar que não é o corpo que faz a conexão, porque o corpo é uma projeção da mente. Então, quando ele entendeu que era a mente que projeta tudo, a matéria, inclusive, nós temos aqui a questão da metafísica, é a mente que projeta, ele projetou um novo corpo, ressuscitou e trouxe para a pessoa. Veja, não é pelo corpo, é pelo espírito. Só que essa questão do outro lado do véu ainda assim faz parte da mente egóica que produziu um outro lugar
para que todos nós acreditássemos que só do outro lado tem Deus. Que é a tal da vida eterna. Só que a vida eterna não é ainda do outro. A vida Então, eterna... essa paz que ele fala, é possível eu ter mesmo encarnada. Claro. Você é a paz. Veja, não é a Vanessa e a presença. Não é a Marisilda e a presença. É só a presença. Por quê? Eu estou buscando a paz ainda, porque eu ainda me vejo separado da presença. Eu preciso desenvolver a presença, eu preciso manifestar a presença. Não. Seja a presença. Nós temos que ser capazes de ver Deus na primeira pessoa. Ponto. Essa é uma frase que eu escutei no Advaita Vedanta que resume tudo. Quando eu começo a ver Deus na primeira pessoa, eu eliminei todo o espaço entre eu e a consciência. Não há mais separação. Por isso que a graça começa a fluir. E tudo mais é me dado, porque eu reconheci. Porque a paz é independente do corpo. O corpo é uma ilusão. O corpo, ele é temporário. Ele morre. Ele foi feito pelo ego para justamente isso, para fortalecer em você, em nós, né, a separação. Veja, Deus permite que você morra. Então, quando Joel fala, até o professor Sandro dizia, o Advaita fala, o curso fala, olhe para o irmão e veja o Cristo. Você tira aquela roupagem, porque aquilo é um personagem, é uma vestimenta de um personagem que está sendo projetado ali, que está passando pela jornada, pelo processo de expiação, mas por trás daquilo, quem é que está ali? Se não o Cristo, se não a própria presença? Então, alegria alegria, felicidade, paz, é natural do ser. Se nós não estamos manifestando isso constantemente, tem algo errado. Né? Eu ainda não aceitei, eu ainda me vejo como separado. É um processo? Sim, é um processo. Foi assim com todos os iluminados, todos que passaram por aqui, entenderam. Jesus fez esse processo, Joel fez esse processo, na Índia, que é mais antigo ainda, né? O Joel fala isso na obra aqui, acho que um parênteses na eternidade, hein? Falando do Ocidente e do Oriente. Que no Ocidente, por causa do cristianismo, é muito mais difícil a gente trabalhar isso do que no Ocidente. No Oriente, na verdade. Porque no Oriente é milenar. Você vai ter lá Nisargadatta, Ramana Maharshi, Krishnamurti, Buda. Aqui no Ocidente, nós temos quem, gente? Pouquíssimos. Você tem aí o Eckhart Tolle, você tem o Joel, você tem conhecidos, né? Podem ter desconhecidos também, que a gente sabe, né? Você tem o Deepak Chopra, você tem o Neville Goddard, pode ter outros que eu não estou lembrando agora, mas no Oriente, isso aqui, nós estamos falando de, tipo, anos 700, já se falava disso. É mais difícil, é mais resistente a aceitar o Cristo justamente por causa do cristianismo, é isso que você falou? Porque a gente tem aqui uma interferência de religião e dogmas muito forte.
A questão da pobreza. Ah, mas se você só vai ascender aos reinos se você for humilde. E humilde no bolso, né? Você tem que ser pobre. Rico não entra no céu. Glória a Deus, a gente descobriu que isso é um equívoco, né? Muito grande, né? Graças a Deus deu tempo. Gente, que isso? Então, os dogmas que foram inseridos aqui, as doutrinações religiosas, dificultaram muito a gente fazer essa reconexão. Já no Oriente é milenar. Você tem o yoga lá, há 5.000 anos atrás, o Ayurveda, né, que também tem a ver com a parte espiritual, o Tantra. Eu descobri que o professor Sandro indicava Tantra nas suas consultas. Você sabia disso, Marizilda? Sim, sabia. A Carla comentou Yoga comigo. também. Pois é, eu Yoga fiquei também. surpresa. E ele recomendava, porque ajudava algumas pessoas a fazer umas curas ali de passado, né, de traumas na mente. Olha aí, sensacional. Então, para cada um, Mas ele vai uma falava ferramenta. que tudo isso adiantava tendo essa consciência que o Joel fala. Sim, exatamente, concordo. Desde que você vá para esse conhecimento aqui do Joel, para essas terapias, ok. Agora, quando você vai inconsciente, vai pelo ego, não acredito que possa ser que você fique viciada nisso e use como muleta, né? E nunca mais saia desse lugar, né? Porque a ideia das terapias é você um dia conseguir andar sozinho, né? Você entendeu ali e segue em um determinado tempo você consegue andar sozinho. Mas essa sua pergunta é justamente por causa disso. A paz o corpo ele é só uma projeção, ele serve como expiação para um aprendizado, mas é independente de você estar encarnado ou não. E Joel relata isso, né? Joel fala aqui de outras dimensões. Fala quando você passa dessa dimensão para outra que você continua. Então, e ele fala que é interessantíssimo que isso que Joel fala. E ele fala assim, às vezes uns parentes, né, um ciclo social ali que não fez o processo aqui, pode fazer em outra dimensão. Obra do Joel. Mas a paz, a alegria, independe de corpo, independe de estar encarnado. Depende do desdobramento da sua consciência. Aí sim, o quanto você realmente faz o reconhecimento do Cristo interno e da conexão do filho, né? Eu sou filho, né? É impossível não receber, é impossível não estar em harmonia. Então, por que eu ainda continuo nesse lugar? Faça a pergunta. O que eu estou escolhendo que eu ainda não estou num grau de harmonia? O que eu não estou ainda recebendo tal? Por quê? Eu estou falando isso porque o próprio Joel fez essa pergunta aqui quando ele foi para a viagem dele em Joanesburgo, quando ele perde as malas. Ele pergunta, aonde foi que eu falhei? E a resposta veio. Ele quer mudar matéria com matéria. E não se muda matéria com matéria, se muda matéria com espírito. É a manipulação, né, que eu quero fazer da metafísica. Né? Tudo bem, gente? Quiser perguntar mais alguma coisa? Aqui ele fala, né? Eu não venho pela mudança de qualquer circunstância ou condição. Por que não se muda nada aqui? No mundo dos efeitos.
Porque é a minha mente que tem que ser mudada. É a mente que tem que ser transcendida. Gente, se ninguém tiver mais perguntas, a gente encerra por hoje. Semana que vem nós estamos de volta. Agradeço a presença de vocês. Boa noite. Obrigada por vocês terem vindo. Boa noite. Boa E noite. Obrigada, viúva. nada, imagina. Qualquer coisa vocês perguntam lá no WhatsApp também, tá? Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Fique com Deus. Boa Boa noite. noite. Fica com Beijos. Deus. Beijo.